E o HCTR11 anunciou só 50 centavos por cota. Chega a ser engraçado, né? Mas infelizmente, pessoal, essa é a realidade, né? Assim como o HCTR11 tem vários outros fundos passando aí por problemas e muita gente está preocupada. Algumas pessoas pediram para eu trazer esse vídeo aqui para vocês, comentar um pouquinho sobre, né, a minha opinião, o que eu acho, né? Se deve comprar, se deve vender, se deve manter. E eu quero lembrar que esse vídeo não é uma recomendação, mas eu vou te explicar tudo o que está acontecendo, né? Por que está caindo tanto os proventos quanto também o preço da cota no mercado, beleza? Então, se esse conteúdo te ajudar, não se esquece, hein? Já curte o vídeo, já se inscreve aqui no canal também, já compartilha se você puder, e para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar, já deixa aí o seu sininho ativado, tá? Deixa lá em todos para você receber todas as notificações. Agora vem aqui comigo para a tela. Estou aqui com o fato relevante que o HCTR11 divulgou sobre esse pagamento de proventos. E galera, olha só, chega a ser realmente engraçado e ao mesmo tempo triste, né? Porque se a gente vê aqui, olha só, valor do provento 50 centavos, e a data base, né, para você receber esse provento foi aí no caso dia 10, que foi na segunda-feira, tá? E a data de pagamento vai ser dia 17, na próxima segunda-feira, e vai ser o valor, infelizmente, de 50 centavos por cota. E para quem não conhece o HCTR11, pessoal, né? Por que eu tô falando infelizmente? Porque o fundo já chegou a pagar bastante, né? Olha só, já pegou aí na faixa de 1,70, aí caiu para 1,50. Claro que a média dele não era tudo isso, né? Era na faixa de 1,10, 1 e pouquinho. Mas 50 centavos é um valor muito baixo para um fundo como o HCTR11. Então, se você não conhece esse fundo, eu quero te mostrar isso, né? Por isso que eu tô falando que é muito triste e ao mesmo tempo chega a ser engraçado, tá? Mas o que a gente precisa entender? Isso, na minha opinião, é uma fase, é um momento. Vou te explicar o que está acontecendo. Primeiro, eu quero falar para vocês aqui do IPCA, né? Você pode achar que não, mas isso aqui tem um pouco a ver sim, tá? O IPCA agora, né, já está um pouco mais controlado. Já tivemos meses aí que o IPCA chegou a passar de 1% ao mês, ou seja, a inflação estava acima de 1% ao mês. Isso é muito ruim, não só para quem investe, tá, mas para todos nós brasileiros como um todo. Então isso é muito ruim. Agora já estamos um pouco mais controlados, né? Claro que estamos tendo inflação, isso é normal, tá? Sempre vamos continuar tendo inflação. O Brasil é um país inflacionário, mas agora já está um pouco mais controlado. Mas isso aqui, pessoal, esse período que a gente passou lá atrás acaba refletindo nesse ano agora também, né? Olha só, em abril de 2022 a gente teve uma inflação de mais de 1% ao mês. E agora, um ano após, né, acaba refletindo, porque as empresas, né, os ativos que o HCTR11 tem na carteira acabam sofrendo um ano após, tá? Mesmo assim. Então, o que está acontecendo com o HCTR11? Inadimplência, essa é a palavra. Os ativos que ele tem na carteira não estão pagando corretamente, né? Estão deixando de pagar, estão atrasando o pagamento, tá? Então isso a gente vai entender também em mais detalhes daqui a pouco. Antes disso, eu quero comentar alguns números do HCTR11, porque ele é um fundo muito importante na nossa bolsa, pessoal. Eu sei que ele tem muitos cotistas, assim como eu, acredito que você também seja cotista do fundo. Então eu quero te apresentar aqui algumas informações. É até engraçado, né, a gente olhar aqui também o valor, né, ele está custando atualmente R$ 54,00 e ele já chegou, pessoal, a custar, aí é um valor, há pouco tempo atrás, é um valor bem mais alto. Se a gente olhar aqui, ó, em fevereiro, bem no comecinho de fevereiro, ele estava aí na casa dos R$ 100 e agora caiu para 50, praticamente a metade, né? Então, infelizmente, a gente até assusta, mas, né, é uma realidade e isso a gente tem que conviver, tem que aprender. O fundo, ele tem uma ótima liquidez, mesmo tendo essas quedas, tá, pessoal? O fundo, ele não perdeu, na minha opinião, aí os fundamentos dele, apesar de ser um momento complicado, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas o fundo ainda continua com uma boa liquidez, tem um patrimônio grande, né, de 2,6 bilhões. O PVP dele, obviamente, caiu, porque o valor do mercado dele caiu, né? O preço da cota no mercado caiu e o valor patrimonial, curiosamente, está se mantendo muito bem. Vou até mostrar aqui para vocês. Olha só, o valor patrimonial dele, né, continua, subiu um pouquinho, depois caiu um pouquinho, mas de certa forma está muito estável. Ou seja, o patrimônio do fundo continua valendo a mesma coisa, né? O fundo continua com o valor patrimonial igual. Então, mesmo caindo, mesmo tendo essa queda
na cotação, e isso não impactou o fundo no que tange aí ao seu patrimônio, beleza? Mas isso é um primeiro ponto. Agora, proventos, galera, não adianta a gente olhar aqui os 12 meses, os últimos 6 meses, os últimos 3 meses, por quê? Porque isso aqui está distorcido, né? Se a gente for pegar, ele pagou 27% nos últimos 12 meses. Na verdade não é isso, né? Porque o fundo, ele caiu de preço aí de forma muito brusca. E se a gente for olhar também a distribuição de proventos, ela caiu também, mas o dividend yield ele considera o valor da cota e os proventos pagos nos últimos 12 meses. Então, o valor da cota, como caiu muito, né, ele vai aumentar o percentual de proventos. Então, isso aqui está distorcido, não adianta a gente ficar olhando, beleza? Agora, a gente já falou então aqui do pagamento de 50 centavos por cota e agora vamos entender aqui o que de fato está acontecendo com o HCTR11, por que ele está pagando menos e também por que a cota está caindo. Aqui, pessoal, tem um fato relevante da administradora do fundo, né, que é a Vort, e aqui o que ela fala pra gente. Tem dois fatos relevantes na verdade, tá? Então esse aqui, deixa eu ver aqui, foi a B3 que solicitou, né, para a administradora do fundo. O que aconteceu? Ela falou o seguinte, tendo em vista as últimas oscilações registradas com as cotas do fundo, o aumento do número de negócios e da quantidade negociada, conforme demonstrado abaixo, vimos solicitar que nos seja informado se há algum fato de conhecimento dessa administradora que possam justificá-los. Então, o que a B3 quer saber da administradora do HCTR11? Se está acontecendo alguma coisa que eles estão sabendo. Por quê, galera? Pode ser, não é o caso aqui, obviamente, mas pode ser que tenha algum tipo de manipulação de mercado, alguma coisa nesse sentido. Então a B3, ela solicita a administradora para a administradora explicar se ela está sabendo de alguma coisa, tá? Porque obviamente se for comprovado aí manipulação de mercado, alguma coisa nesse sentido, né, que seja aí ilícita, a administradora, ela é corresponsável, tá? Então, obviamente, como eu disse, não é o caso aqui. A administradora esclareceu aqui. Aqui tem muita coisa, tá, pessoal? Não vou ler, eu vou dar uma resumida para vocês. Mas ela comunicou, né, ela esclareceu aí que basicamente é o inadimplemento do pagamento das obrigações de vários CRIs, tá? Então, todos esses textos aqui basicamente está falando acerca do inadimplemento dos CRIs. Aqui também, da comunicação no mercado, vamos achar aqui, informando, vamos achar aqui, acerca do inadimplemento. Então, o que está acontecendo? Os ativos que o HCTR11 tem na carteira não estão pagando, né? Não estão distribuindo aí os seus proventos, né, de certa forma, para o HCTR11, de uma forma bem simples para você poder entender. E o HCTR11 não está tendo dinheiro para poder repassar para os seus cotistas. Lembrando, quero lembrar sempre que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado semestral. Então o fundo ele não consegue reter dinheiro, tá? Então se o fundo não está pagando é porque não está tendo, não está entrando para ele, tá? Muita gente fala, mas e se o fundo está segurando dinheiro? Não, ele não consegue segurar, ele consegue segurar só um pouquinho, mas isso é quase insignificante, tá? Então, porque ele é obrigado por lei a distribuir, beleza? Então aqui, pessoal, fora essa questão aí do inadimplemento dos CRIs, a administradora não tem nenhum conhecimento de nenhum outro fato relevante específico que possa justificar ou motivar essa queda aí no valor de mercado do HCTR11. Então, é inadimplemento, tá? Inclusive, tem aqui nesse outro fato relevante que a própria administradora do fundo publicou, falando aí das operações, verificou-se o cumprimento das obrigações pecuniárias dos certificados de recebíveis imobiliários referente a instrumentos financeiros abaixo listados que não foram honrados na data pactuada. Então não tinham sido honrados até essa data, né? E provavelmente continua assim. A gente não tem outros relatórios, mas provavelmente ainda não foi resolvida essa questão. E observem só que existem diversas operações que estão inadimplentes com HCTR11, tá, pessoal? Isso aqui impacta muito aí na distribuição do fundo, como a gente viu, tá? Então, minha opinião sobre isso tudo aqui. Vou até colocar nessa parte aqui do resultado do HCTR11, tá? Desse último relatório. Minha opinião, isso é um momento temporário. A gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Pode durar aí
até o final desse ano, pode durar mais um ano aí inteiro para frente. Mas a minha opinião é que o HCTR11, apesar de ser um fundo arriscado, eu sempre falei isso aqui e sempre vou continuar reiterando, né? Ele é um fundo arriscado que investe aí em multipropriedades, isso tudo aumenta o risco do fundo, mas ele é um fundo que também paga bastante. Apesar de estar acontecendo isso com o fundo, mas é por conta desse inadimplemento aí, desses ativos, desses CRIs que ele tem na carteira. Passado todo esse momento aí, né, que a gente teve transição de governo, tá tendo aí, né, várias propostas aí para poder aumentar, taxar e tal. Você acha que não, mas acaba aí aumentando a inadimplência por parte dos ativos que ele tem na carteira. Então, o que acontece? Resultado do fundo, né, vinha com uma tendência de queda já. Inclusive aqui, olha só, os juros estavam se mantendo e agora, por conta disso, os juros acabaram caindo. Mas, como eu disse, eu não vou vender as cotas do HCTR11. Tendo oportunidade, vou comprar mais. Claro que eu não vou expor todo o meu dinheiro ao HCTR, pessoal. Estamos falando de renda variável, né? Tudo pode acontecer. Agora, a minha opinião sincera com vocês é que isso é momentâneo, isso aqui vai passar. Não sei quando, se vai ser no final do ano, se vai ser no ano que vem, mas sigo despreocupado porque sei que isso aqui é um momento da nossa economia, é um momento que o fundo está passando, que os ativos que o fundo tem estão passando. E sobre o HCTR11 é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber sim a sua opinião, deixa aqui para mim nos comentários. O que você acha? Né? O HCTR11 perdeu aí o seu brilho, melhor vender, deixar isso para lá? Quero saber sim a sua opinião, acho que é muito importante a gente trocar uma ideia aqui, beleza? Então compartilha esse vídeo, comenta aqui pra mim também a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.